Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de Open Investments, tá? Ele é um recorte dentro do Open Finance. Então, todo mundo aqui com baita experiência. Agradecer a Ricardo, Frank, Cleiton, todos os amigos aqui já. Então, caras craques sobre o assunto. Então, acho que a aula vem através deles aqui para a gente poder bater esse papo. Tá bom? Então, para iniciar essa conversa aqui, queria saber um pouquinho de vocês. O que começou em relação ao compartilhamento de dados do Open Investments até o momento, juntando ali o Open Finance e fazendo esse recorte? Ricardo, começar de lá para cá, queria escutar de você, como é que foi essa parte do compartilhamento de dados, o que mudou um pouquinho nesse cenário? Bom, acho que a primeira coisa que vai mudar bastante é custo, né? Se você puder automatizar tudo, vai ser espetacular. A gente já faz a consolidação de investimentos, tudo faz na mão, né? Então, a gente precisa solicitar os extratos, as informações e imputa na mão e faz a consolidação através de um sistema, né? Se a gente tiver APIs para fazer isso, quer dizer, o meu custo cai pela metade, né? Bacana. Frank? Bom, o compartilhamento de dados, né, ele é uma diretriz do nosso Banco Central, considerado o mais inovador do mundo, que visa dar empoderamento, né, empoderar o cidadão, tá certo? Então, a partir do momento que o cidadão diz, o dado é meu, né, e eu faço dele, eu dou o meu consentimento para quem eu achar que tem mais a minha confiança, então você aumenta a concorrência do mercado, tá? Surgem novos produtos, reduz o time to market para lançar novas soluções, existe uma personalização, né, do atendimento, seja digital, seja humanizado para o investidor ou para o cliente, né, do banco. Então, ele tem assim, o apelo de aumentar a competitividade e dar mais serviços aos clientes dos bancos e instituições financeiras, né? Então, é um ganho para todo o ecossistema financeiro do país. Bacana, Frank. Cleiton? Acho que o grande ganho, ele acaba sendo para o cliente final, né? A partir do momento que a instituição consegue coletar os diferentes dados, né, as diferentes informações que estão aí em todas as instituições, ela consegue conhecer muito melhor o seu cliente a nível individual e conseguir personalizar produtos e serviços. E aí, é óbvio que isso pode entrar através do Open Investment, mas se a instituição conseguir entender muito bem o perfil, é uma oportunidade muito grande para se fazer um cross-sell muito potente ali dentro. Então, além de empoderar o cliente na ponta, a instituição financeira consegue fazer ali, trabalhar muito bem os dados, entender bem o cliente e oferecer produtos e serviços, que é o que vai tornar a competitividade ali com o Open Finance, Open Investment e esse compartilhamento de dados. Bacana. Quando a gente fala de dados, assim, né, de maneira como é que o Open está sendo tratado, né? O Open tem 5 anos aí, quando atingiu sua maturidade realmente no mercado brasileiro. E um dos temas mesmo que foi sempre desde o início foi a portabilidade dos dados e o que a gente faz com isso. Então, baseado nos dados que eu possuo daquele meu cliente ali, o que eu posso oferecer de novos produtos, qual é a estratégia que eu vou traçar, e quando a gente faz uma lupa ali naquele tema, a gente tem que pensar. Então, eu queria escutar um pouquinho como é que, Ricardo, a Brian Investment olha para isso e fala o seguinte, não, baseado nesses dados que eu tenho aqui, eu posso pensar em oferecer determinado produto para esse meu cliente, ou mudar a estratégia que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Se eu tiver acesso à posição global do cliente, ou à posição em todos os bancos, eu consigo, primeiro, ter uma taxa interna de retorno precisa, exposição de risco, quer dizer, eu consigo dar um aconselhamento muito mais preciso, né? Então, a gente, como eu comentei, a gente já faz isso, né? A gente consolida todos os bancos e inclusive, consolida a parte que está fora do Brasil. Então, eu consigo olhar a posição do cliente global, saber o que ele tem de risco, qual é a exposição que ele tem em Brasil ou em determinada moeda, né? Isso, para mim, é o sonho, né? Você poder olhar a carteira do cliente como um todo, né? Bacana, Frank. Em linha com o que o Ricardo está trazendo, eu acho que a essência, né, do que o Open Finance está trazendo, e o Open Investments é decorrência do Open Finance, né, é
você possibilitar prestação de melhores serviços aos clientes das instituições, né, aos investidores, no caso de Open Investments. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho esses dados, eu consigo participar, né, do planejamento de vida do meu cliente, né, do cliente, consigo participar na gestão dos investimentos, do patrimônio, tá certo? Então, resume-se em prestação de serviços ao cidadão, ao investidor, né? Então, eu acho que é um ganho qualitativo muito grande você ter acesso aos dados de forma consolidada, de forma agregada, né? Bacana, boa, Frank. Cleito, eu queria escutar um pouquinho também. É um tema importante e relevante dentro de pauta do Banco Central. O Banco Central ele vem falando muito sobre portabilidade, não só de investimento, crédito e outros produtos. Eu imagino que a partir da portabilidade de investimento a gente vai conseguir dar mais dinâmica para o mercado do Open Finance. Porque a partir da portabilidade a gente vai ter uma competitividade maior entre as instituições. Então, aquela instituição que não conseguir enxergar o teu cliente, não conseguir entregar o melhor produto, o melhor serviço, ela não vai conseguir manter aquele cliente na sua carteira. Ela vai eventualmente perder ele para uma empresa que já, uma instituição, uma empresa que já está enxergando isso e já está trabalhando esses dados de forma a portar, e aí pode ser uma porta de entrada de fato, né? O cliente acaba entrando para a instituição pelo investimento e acaba, de novo, no cross-sell ali, entrando em outros produtos e serviços, porque a companhia soube aproveitar muito bem os dados que a gente falou no começo e a portabilidade ali como porta de entrada. Bacana. Só uma observação, o beneficiário final é o cliente. Melhor serviço, melhor custo. Bacana. Quando a gente fala muito de Open, né, no contexto geral, não de Open Insurance, não de Open Banking, não de Open Investment, aquele recorte ali dentro, né, a gente fala sobre tecnologia e fala sobre API. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, só quando a gente fala de Open Investment, a gente fala que está sendo trafegado 1,8 bilhões ali dentro das APIs, de chamadas. Então, queria escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês observam que as APIs fazem parte aí do modelo do Open Finance hoje em dia? O que é o principal papel deles ali dentro? Ricardo, queria ouvir de vocês. Bom, a possibilidade de eu automatizar essa troca de informações é maravilhoso, né? Quer dizer, eu poder ter tudo padronizado e na mão, sei lá, em alguns minutos é o sonho, né? E acarreta com melhores serviços, menor custo, né? E uma avaliação mais precisa do portfólio do cliente. Legal, Frank. Na semana passada eu participei de um evento do Banco Central em Brasília, né, que é o LIFT, o Laboratório de Inovação, o segundo driver, além do empoderamento do cidadão, foi interoperabilidade. Né? Então, o Banco Central está muito preocupado em possibilitar a integração entre diferentes plataformas, justamente para a criação de novos produtos e para a prestação de melhores serviços ao cliente final. Então, as APIs elas têm um papel fundamental, né, em possibilitar essa integração entre diferentes plataformas que os bancos e instituições de investimentos utilizam, porque muitas vezes os sistemas são monolíticos, são antigos, né, são heterogêneos, e a API tem um papel fundamental para possibilitar essa integração e reduzir o time to market de lançamento de novos serviços, novos produtos e de prestação de serviços para o cliente final. Bacana. Cleiton, dúvida de você. Acho que ela deixou de ser um artifício técnico, a API, principalmente com o Open Finance, né? E ela passou a ser ali um motor que orquestra toda a comunicação, né, do Open Finance. E ela, eu vejo hoje ela como a espinha dorsal e fundamental para o Open Finance acontecer. O Open Investment não seria diferente. Se a gente trouxer aqui até alguns números, a gente consegue entender o porquê que se optou por usar essas APIs. A gente tem hoje 72 milhões de consentimentos ativos, é um volume bastante grande. Isso espalhado aí nas mais de 850 instituições que fazem parte de todo esse arranjo do ecossistema do Open Finance. E todos os meses a gente tem 9 bilhões na média de chamadas dentro do ecossistema. Como é que a gente faria isso de uma maneira tão simples,
como o Ricardo comentou, mais barata, com menos custo, obviamente, e conectando todas essas instituições. Então, para mim, é fundamental ter as APIs ali, e não tem mais papel só técnico, e se tornou tem um tema estratégico ali dentro, as APIs dentro do ecossistema. Bacana. Vou continuar com você aqui, Cleiton. Normalmente a gente fala muito de cases de sucesso, né? A gente vai em todos os eventos aí. Eu brinco que eu gosto de falar também de cases, os principais desafios para chegar naquele case de sucesso. Então, qual foi o principal desafio que você viu assim, para implementar as APIs dentro lá do rendimento? Foi segurança, foi conectividade, foi definir padrões, foi Swagger? Conta para a gente um pouquinho como é que foi lá. Acho que essa é aquela pergunta que, se você fizer aqui, todo mundo vai ter uma resposta diferente para ela. Exato. No nosso caso, acho que o maior dificuldade, ali, o maior desafio que a gente encontrou foi a interoperabilidade dos sistemas legados. Acho que cada casa tem uma característica, cada casa tem um sistema legado diferente, e a gente sabe bem que o sistema legado ele não foi desenvolvido com uma arquitetura para ser escalável, para responder num tempo muito rápido, que é a contramão do que pede o Open Finance, né? Você tem que estar em alta disponibilidade o tempo inteiro, tem que devolver o dado o tempo inteiro, o cálculo o tempo inteiro. Então, o nosso maior desafio ficou concentrado realmente em transformar esses sistemas que, de uma certa forma, não foram criados, concebidos para aquele uso, né, massivo, e adaptar tudo isso foi o nosso maior desafio ali, técnico, em relação ao Open Finance. Frank, queria ouvir um pouquinho de você como um dos principais core bancários aí do mercado. Como é que a Topaz observa que, não só dentro de vocês lá, mas como é que o mercado assim está tendo os principais desafios para implementar as APIs, quando a gente fala nesse sentido? Acho que o principal, o que a gente tem observado bastante aí como principais desafios primeiro, a mudança de cultura, né, das casas, das instituições com relação ao desacoplamento, né, de algumas funções aí para passar a usar APIs. Tá? Então, a gente tem sentido ainda boa parte das instituições com um desafio grande, né, de quebrar essas barreiras internas para poder usar a modernidade que as APIs possibilitam. Né? O segundo grande desafio é a privacidade de dados. Isso a gente tem visto, né, muitas dificuldades ainda. Segurança da informação também é um desafio enorme que a gente tem visto. São justamente os pontos fracos, né, do mercado, em que a Topaz tem investido bastante, né, seu budget aí de pesquisa e desenvolvimento. E, por último, na onda de Open Investments, né, a Topaz, visando possibilitar às casas que prestem melhores serviços aos seus clientes, né, nas suas linhas de M&A, né, de aquisições. Ela adquiriu recentemente uma das empresas líderes de mercado em uma plataforma totalmente APIzada, né, para prestação de serviços aos investidores. Tá? Bacana. Ricardo? Então, o meu ponto de vista é sempre do cliente. Né? Eu estou sempre vendo o portfólio, a eficiência, preço, performance, eu sempre vejo dessa maneira. Mas eu vou contar uma história engraçada. Eu fui fazer uma auditoria uma vez num banco nas Bahamas, e depois de uma semana a gente eu cheguei para o meu chefe na época e falei: olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. A notícia boa é que nós temos 8 sistemas, um para time deposit, um para mutual funds, um para conta corrente, um para euro. Ele falou: e a notícia ruim? Eu falei: é que um não conversa com o outro. Então nós vamos ter que bolar um sistema faça com que todos eles conversem, etc. Então, eu acho que a eficiência do API vai trazer para a gente vai ser uma revolução na indústria. Né? Bacana. Um tópico que o Franklin comentou aqui é a questão de segurança. Eu vi que na hora que você comentou ali, você botou esse ponto. E eu queria, normalmente, a Syncid hoje em dia ela está mais ou menos com 45 parceiros ali de Open, né? Indiferente se for Open Shore, se for Open Banking. E todos eles sempre tocam no seguinte tema, que é a parte de segurança. E eu queria, por detalhe de vocês, saber como é que está sendo esse tema tratado, porque todo mundo pergunta: poxa, mas tem os dados aqui que são compartilhados, tem a parte de módulo de consentimento, tem a parte de Authorization Server, mas como é que eu vou proteger isso? Vou guardar isso aqui comigo. Eu queria pegar a opinião de vocês dois, assim, como é que o mercado está vendo, tá, Frank? E como é que o rendimento está sendo tratado esse tema? Quer falar primeiro? Pode ser.
não só a segurança propriamente dita do ponto de vista técnico, que tem todo um padrão especificado pelo Banco Central e o grupo do Open Finance como um todo, mas a governança dos dados, o mau uso e etc., ela é importante. Então, a gente olha muito de maneira multinível. A gente olha toda a parte de barreiras de proteção de software para evitar qualquer tipo de vazamento na comunicação, mau uso de dados e compartilhamento de dados, até do ponto de vista mais preventivo. Então, a gente tem uma equipe tanto de NOC quanto de SOC 24/7, que acompanha, monitora o tempo inteiro ali essa operação e, ao sinal de qualquer indício, já tem ali um botão vermelho e todos sabem, tem um protocolo do que precisa ser seguido se acontecer algum tipo de problema. Agora, um dado importante também do próprio Banco Central é que, desde que foi implementado o compartilhamento de dados, não houve nenhum vazamento de dados. Então, acho que isso mostra que, no geral, as 850, 60 instituições que fazem parte do ecossistema estão muito preocupadas com esse tema também, né? Eu vou trazer a experiência da Topaz com relação a esse tema, tá, de segurança da informação. Tem 3 pontos que são fundamentais, né, dentro da Topaz. O primeiro é a flexibilidade das nossas soluções, né, para serem aderentes às regulações do Banco Central. Então, o nosso Banco Central ele é um regulador de mão pesada. Isso é bom por um lado, porque ele ajuda a criar a rota que tem que ser seguida. É ruim porque ele é enxerido, né? Ele mete o pitaco em tudo, tá certo? Então, a gente tem que estar, qualquer solução que a gente desenvolva, ela tem que estar aderente ao regulatório que o Banco Central define, né? O segundo ponto é o desenvolvimento contínuo sobre novas modalidades de fraudes, né, novas modalidades de invasões que os nossos clientes podem receber. Então, a gente tem que ter um investimento contínuo em P&D para pensar, né, como que a gente vai, para tentar antecipar o movimento dos hackers, enfim, né, dos criminosos digitais, tá? E o terceiro ponto, aí isso é fundamental, né, que é a institucionalização da segurança de informação. É fazer com que, ponta a ponta dentro da companhia, a gente pense em segurança de informação o tempo todo, né? Desde informações dos nossos colaboradores, das informações internas, até as informações dos nossos clientes. Isso é um movimento contínuo também, tá? Bacana, Frank. Saindo um pouquinho de tecnologia agora, focando em business. Queria pegar do Ricardo, se ele já vê essa percepção do cliente final, da experiência do usuário, lá que nem você comentou, em relação ao Open, do feedback que você tem recebido, tanto em relação ao Open Investment, como ao Open Finance como um todo. O cliente já tangibiliza, fala assim, não, realmente isso aqui tem agregado, e para você também, já como empresa, fala assim, não, realmente isso aí tem dado um retorno, tem sido bacana para mim. Se a gente tem a automatização das informações e a possibilidade de fazer o shopping dos investimentos em vários bancos, ou fazer essa análise, o cliente vai ser beneficiado. Eu acho que o futuro é esse, não tem volta a isso. Quer dizer, no futuro a gente vai estar ligado a 4, 5, 6 bancos, né, tudo automatizado, o cliente vai ter um serviço melhor e uma eficiência melhor, né, no portfólio, né? Eu acho que é isso que ele quer, né? Frank? Então, o que o Open Finance, né, ele traz de revolucionário é o reposicionamento das instituições, né? Então, a gente vê dentro dos consentimentos aqui que o Cleiton comentou, só para lembrar que mais de 80% desses consentimentos estão concentrados na mão de 3 ou 4 bancos. Tá? Então, isso é um sinal, né, de que haverá um redesenho do mercado com relação a quem será o banco principal de relacionamento com os clientes. Tá certo? Ou os outros bancos acordam para Jesus e começam a se mexer, ou aqueles que já têm 80% dos consentimentos, eles se tornarão o banco principal. E aí sobra o espaço para os outros bancos de serem especialistas em produtos e serviços que aqueles principais não vão conseguir suprir para a sua clientela. Tá certo? Então, sob essa ótica, os bancos vão passar a oferecer sempre, pensando em melhores serviços aos seus clientes. É isso que vai reter o cliente, não é só a melhor taxa.
O banco tem que ser, o meu banco principal, ele tem que ser o meu banco de confiança. Ele tem que participar do planejamento da minha vida, tem que me ajudar, não é, no atingimento dos meus objetivos. E isso passa por tecnologia, passa por capacitação, né, da força de trabalho dos bancos também. Eles têm que estar preparados para usar as tecnologias para prestar os melhores serviços para o cliente final. Senão eu não vou confiar nele e eu vou para outra casa, eu vou para outro banco. Tá certo? Então, esse é a verdadeira revolução que a gente está vendo, né? Não é só tecnológica, a gente está vendo uma mudança de mindset no mercado movida pelo Open Finance. Tá? E o consumidor acaba reparando, né, em relação a taxas, em relação ao produto, porque se um banco fala o seguinte, você está hoje em dia com uma taxa lá de 1% e eu consigo aqui reduzir sua taxa e fazer um crescimento na sua carteira, automaticamente, com aquela oferta ali, a pessoa já começa a ficar em dúvida, começa a fazer essa migração para um outro banco, né? Cleiton, eu queria pegar essa visão também, como é que está lá o consumidor no Banco Rendimentos, vocês estão vendo essa mudança, e quando vocês rodam lá a sua pesquisa, falam assim, não, realmente está todo mundo sentindo essa diferença. Acho que, de novo, a gente volta a colocar o cliente como ponto central, né? Então, ele é quem tem o poder de decidir e escolher com qual instituição ele quer se relacionar. E talvez a gente chegue daqui a pouco num nível, né? A gente tem acompanhado o próprio Banco Central falando sobre o Super App. Daqui a pouco a gente vai talvez chegar num nível que o cliente não vai se relacionar com um único banco. Ele, através de um super aplicativo, ele vai conseguir ter todos os produtos que melhor lhe atende, independente de qual banco está oferecendo para ele. Então, basicamente, o Open Finance pode transformar o celular ali do consumidor num concierge financeiro e agregar tudo que tem de melhor dentro do ecossistema e oferecer ali baseado no consumo, no comportamento. Enfim, acho que a gente está caminhando a passos para isso, aí, com o uso de inteligência, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Bacana. Aproveitar esse gatilho que você comentou, né? Hoje, a inteligência artificial está na pauta de todo executivo. Nós tivemos recentemente num evento de diretores de tecnologia e tinha mais ou menos lá 170 diretores. 100% deles estava com AI na mesa. Ou simplesmente para fazer algo que começou há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e ele estava alavancando, ou realmente para colher os frutos agora do que ele já tinha começado, mas estava na pauta de todos eles. Queria pegar a percepção de vocês, como é que a AI realmente pode ajudar no Open Finance, tanto para o consumidor final, como para vocês montarem uma estratégia de alavancar, né, todos os produtos internos. Cleiton, começar com você. É caminho sem volta. Acho que a gente tem percebido e visto um movimento aí de uma série de inteligências que já estão sendo formadas aí para poder fazer análise de risco comportamental, enfim. O suitability daqui a pouco pode ser substituído por algo nesse sentido. E quando a gente fala em ganhar escala e entender individualmente o cliente para oferecer o melhor serviço, o melhor produto para o cliente, a gente não consegue mais fazer como antigamente, né? Na corretora, pegar ali o assistente que faz toda a triagem, todo o atendimento. A gente só consegue fazer isso através da inteligência e a aplicação da inteligência artificial. Então, eu aposto bastante nessa questão do uso da IA para a gente chegar num nível de hiperpersonalização. Eu acho que, desse modo, a gente vai conseguir entender de fato, conhecer de fato o cliente e oferecer o melhor produto e serviço, que é o que vai fazer com que o cliente se sinta muito bem atendido ali e permaneça na instituição. Talvez não seja muita garantia de nada, porque sempre vão ter modelos diferentes e instituições oferecendo coisas distintas, mas acho que é um caminho aí para o uso da IA. Perfeito. Frank? Bom, sob a ótica de uma empresa que é líder de mercado aí no fornecimento de tecnologias, né, para instituições financeiras, eu elencaria 5 pontos, dos quais o Cleiton já mencionou alguns deles, tá? Mas eficiência operacional, tá? Produtividade, qualidade dos nossos produtos, novas ofertas, novos produtos, tá? Baseado em dados, obviamente, e hiperpersonalização da experiência do nosso cliente e do cliente do nosso cliente. A gente sempre está falando de conhecer melhor, né, o nosso cliente, o cliente do nosso cliente, e criar soluções, né, baseadas em inteligência artificial para poder dar uma experiência diferenciada. Legal. Ricardo? Eu acho que, como ele falou, a análise de risco, a análise de performance do cliente,
o próprio KYC do cliente, contando a história, para personificar os investimentos, vai ser importantíssimo. Vai trazer mais eficiência e rapidez, né? Bacana. Ricardo, queria continuar com você. A gente estava conversando, né, a respeito como é que está o movimento no mercado internacional. Então, como é que está a parte de compartilhamento de dados, como é que está a parte de investimentos e como é que isso tem agregado o consumidor final também. Você contou alguns cases para a gente ali, eu achei muito interessante, queria saber se você escutar um pouquinho. O nosso mercado financeiro é muito desenvolvido, né? E hoje a gente faz a consolidação dos investimentos dentro e fora do Brasil. E a gente faz de maneira manual. Quer dizer, a gente tem um desafio grande em colocar as instituições lá fora dentro do padrão dos APIs, né? Quer dizer, para eu buscar informação lá fora, eu preciso de um padrão, né? Que eu não sei se já está de acordo isso, né? Mas esse eu acho que é o grande desafio. Acho que a gente aqui está mais adiantado. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta para você, Cleiton, diretamente. Hoje em dia, o rendimento é uma referência de Bank as a Service, quando a gente olha assim, porque começou antes de existir esse nome. Eu brinco com vocês e mais um outro Banco do Sul começaram, foram protagonistas, e eu queria saber qual o próximo passo do Banco Rendimento. Depois eu vou pegar uma opinião de cada um de vocês a respeito de outros temas, mas queria saber de você do rendimento. Legal. A gente faz o BES há muito tempo, antes mesmo de ter toda essa popularidade, uso do nome BES, e basicamente hoje a gente esbarra em uma IP, uma fintech, ela tem o BES ali, a gente já faz isso há muito tempo, então a gente conhece muito bem, a gente sabe navegar muito bem por esse produto. A gente enxerga que é um mercado que continua crescendo, deve crescer, existe a demanda para isso. Montar um BES não é barato, tanto do ponto de vista técnico, a escalabilidade, volumetria que precisa ser alcançada, SLAs. A gente sabe, por exemplo, com o Banco Central ali no PIX, o quão exigente ele é em relação aos SLAs. E montar toda essa infraestrutura não é barato. Equipes, a gente tem basicamente lançamento de novas versões ali com o PIX. A cada 4 meses nós temos uma equipe que fica ali focada, olhando o PIX, produto de PIX. O Banco Central também é bastante criativo, todo mundo sabe aqui. O tempo inteiro está lançando coisas novas, né? Então a gente enxerga que existe a demanda, é um mercado crescente, a gente continua acreditando e apostando nesse mercado. E agora a gente tem a consulta pública 108, que deve trazer para dentro do ecossistema ali do BES mais segurança, mais governança, mais confiabilidade para o produto como um todo, né? Acho que muitas instituições acabaram entrando, achou que era simples fazer, fácil de fazer, e acabou se esbarrando com alguns problemas, que aí acho que veio o Banco Central agora, com essa visão mais de governança aqui, para poder apoiar, né, e ajudar nesse produto. Mas a gente enxerga isso como um baita desafio. Frank, hoje em dia, Topaz como os principais core bancários aí de mercado, eu ia te perguntar até quantos clientes você tem, não sei se você sabe esse número de cabeça. 310. No Brasil, 190. Em Latinoamérica e outros países, nos Estados Unidos e Espanha, completa o restante aqui. 120. Bacana. Quando a gente olha, então, o movimento de Open Investment nesses lugares totalmente diferentes, pode falar fora do Brasil também, e América Latina, como é que você vê que eles têm tratado o core bancário ali como o centro da fonte, eu brinco que é a fonte da verdade, né? Onde está tudo transacionando ali, e a Topaz tem ajudado esses principais clientes aí de vocês? Bom, primeiro, a oferta da Topaz ela tem se ampliado ano após ano, né? Seja através de aquisições, seja através de crescimento orgânico. Então, a amplitude da solução que a Topaz oferece ela é cada vez maior. Ela não se resume ao núcleo, ao core, mas sim a ampliação da jornada do nosso cliente, que ele pode oferecer, que são bancos, instituições financeiras, varejistas que têm meios de pagamento, né, instituições de pagamento, que oferecem à sua clientela. Tá? Então, primeiro, a modernização tecnológica e funcional da plataforma da Topaz. Segundo, segurança da informação. Topaz é uma empresa líder de mercado em prevenção de fraudes, né, aqui no Brasil.
Então, ela tem utilizado esse know-how, esse background, para poder ampliar suas capacidades para outros países da América Latina, Estados Unidos também, tá certo? Então, eu diria que a Topaz está de olho, né, em todo o mercado, não só no Brasil, que já representa 70% das movimentações bancárias na América Latina, mas sim na cultura específica de cada país com relação a Open Finance, a Open Investments, né, a demandas específicas de cada país, e a gente tem procurado criar soluções mais agnósticas possíveis. E isso é complicado, né, porque cada banco central de cada país tem a sua história para contar, tá certo? Então, a gente tem um trabalho de diretrizes de arquitetura tecnológica bastante forte, bastante atuante, bastante consolidado dentro da Topaz. Bacana. Aqui eu tenho umas 2 últimas perguntinhas aqui para a gente poder encerrar. Quando a gente fala de Open, a gente pensa em diversos produtos, né? A gente pensa em marketplace, multibanco, entre outros que estão aparecendo aí, que a gente imagina. Qual o próximo, assim, que vocês falam assim, surgindo esse produto aqui realmente vai mudar o ponteiro e é a próxima bola da vez, assim, vocês falam, esse aqui acho que vai ser o diferencial de mercado. É uma pergunta, Corinho, que eu tenho feito aqui, cada um tem me dado uma resposta diferente no evento. Queria pegar a percepção sua, Cleiton. Pergunta de $1 milhão essa, né? Futurista. Eu acho Pode que sonhar? Pode. Então tá bom. eu não sei se um único produto. Uma composição de produtos? Eu percebo que sim. Eu vejo até conversando, participando de fóruns e etc. Acho que a portabilidade, como a gente comentou, ela deve dar dinâmica no mercado, né? Porque o cliente de novo no centro pode mudar de experiência de um banco para o outro, e eu acho que essa simplicidade na transferência das coisas vai tornar a dinâmica do ecossistema muito mais fácil. Eu não acredito que um único produto vai ser aquele vencedor, até porque se tiver que apostar em um, acho que não vai acabar pagando a conta toda, que a gente sabe que é bem cara, né? Mas eu acredito que no conjunto geral ali a portabilidade deve ajudar bastante aí a aquisição de novos clientes com uma diminuição de CAC ali principalmente. Bacana, Frank. Bom, se vale sonhar, então eu vou falar o que eu acho que vai acontecer quando o Open Investments estiver consolidado no mercado, tá? E junto com o Open Finance, obviamente, tá? O uso de IA para criação, né, para integração de uma solução para o planejamento financeiro do cliente do banco ou da casa da instituição financeira, junto com o seu patrimônio, né, os seus investimentos, pensando num planejamento futuro, eu não sei, utilizando IA e tendo, obviamente, né, os seus planejadores devidamente capacitados para usar as tecnologias e prestar esse serviço para o cliente, eu acho que esse é o futuro. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho os meus dados, eu dou o consentimento, a instituição tem planejadores, tem profissionais capacitados para usar aquelas tecnologias, para analisar com os de IA os meus dados e me dar uma experiência única que me ajude a atingir os objetivos de vida, que me ajude a chegar na minha aposentadoria com qualidade de vida financeira, é o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei se eu chamo isso de Quantamental Finance, ok? Então, a gente está falando de usar tecnologia associado a um atendimento extremamente humanizado ao investidor, tá? Ao cliente do banco, né? Perfeito. Ricardo? Eu acho que a gente pode dividir o mundo em antes e depois, né, do Open Investment. Eu acho que vai mudar muita coisa, vai ser uma mudança importante, ainda mais associada ao IA. Eu acho que muita gente vai ter que se adaptar a isso. Vai ser uma mudança muito importante. A mesma pergunta que eu fiz para vocês, eu coloquei num chat GPT lá, que eu queria saber também, fiquei curioso. E ele me deu lá, marketplace de produtos baseado em investimentos. Essa foi a resposta. Ele me deu 10 respostas. Eu falei, se fosse somente uma. Ele, marketplace de produtos baseado em investimentos. Falei, pô, bacana, né? Então, para a gente encerrar aqui, pessoal, eu queria fazer a última pergunta, que se a gente fosse olhar daqui a 10 anos, como é que vocês imaginam que vai estar o Open para frente? Vou começar com você, Ricardo.
Acho que é um marketplace, né? De Opa. produtos. Eu vejo algumas casas predominantes oferecendo super apps aqui que o Cleiton comentou, tá? E aquilo que eu falei, tá? Cada vez mais os clientes vão buscar uma experiência personalizada, né? E que faça sentido à vida de cada um. Isso envolve tecnologia, né? Análise de dados, uso de inteligência artificial e também atendimento humanizado. Isso é uma combinação, é um desafio enorme para as instituições, né, que querem digitalizar tudo, inclusive o relacionamento com o cliente, mas no fundo, o ser humano quer ser atendido por um ser humano que o entenda, utilizando tecnologias, né, obviamente modernas, que o ajudem a atingir os seus objetivos. Eu vejo isso acontecer daqui a 10 anos, como acontece inclusive nos Estados Unidos, né, onde o papel não mais do gerente da conta, mas do planejador financeiro de vida, que utiliza tecnologias para poder, né, me ajudar a atingir os meus objetivos de vida. Bacana. Cleiton? Eu aposto no ecossistema do Open Finance sendo usado ali, principalmente no dispositivo mobile, no celular, como um concierge financeiro. E acho que, além, né, as instituições elas têm uma missão que vai além só de entregar produto e serviço. Eu acho que a gente tem agora, a partir do Open Finance e todo esse compartilhamento, a obrigação, inclusive, de apostar na educação financeira. Porque quando a gente olha, inclusive, para os números da B3, a gente está falando de 19 milhões de investidores em renda fixa e em renda variável. É muito pouco pela população que o Brasil tem. Então, eu aposto muito no Super App ali, sendo um concierge financeiro mesmo, e ajudando nessa cultura do brasileiro a investir, a entender melhor o cliente, o consumidor, qual que é o perfil de consumo, oferecendo produto e serviço, seja de um único banco ou de várias empresas. Eu aposto um pouco nisso aí. Bacana, pessoal. Queria saber se tem tempo ainda de fazer mais uma pergunta, se tem pergunta na plateia. Rapidinho pode. Não, eu vi aqui, eu falei, recebi uma, mas ela fechou na hora. Pessoal, quem tiver dúvida, então, fica à vontade. Eu queria me chamar o Ricardo, chamar o Frank, chamar o Cleiton. Agradecer a todos vocês. Foi uma aula para mim, tá? Eu juro que antes eu falava, eu conhecia o mercado de Open Investment, conhecia o mercado de Open Finance, a gente tem diversos clientes em comum, inclusive, nós somos parceiros. Aqui está um cliente meu. E eu falei, eu preciso saber mais de Open Investment. Procurei, estudei. E é um mercado em aberto. Eu falei, vamos evoluir bastante nisso aí, né? Eu acho que é a próxima chave que vai mover o ponteiro aí do Brasil. Tá bom? Obrigado, pessoal. E agradeço a todos vocês.